seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mestre do Transportes. Hoje o papo é com alguém que entende muito de estratégia, gestão e transformação de negócios. Nosso convidado é o Fernando Pacheco, fundador do Consultor do Pacheco, com uma trajetória sólida ajudando empresas enfrentando desafios complexos e alcançarem resultados consistentes. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, gente. Para começar, quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, né? Como surgiu a Consultoria Pacheco e o que te motivou a entrar nesse universo. Bom, eu entrei num mercado de segurança, né, quando eu entrei no Exército, né? Eu fui 10 anos oficial do Exército e fiquei nesse período de 94 a 2003. E quando eu saí, eu já sabia, né, porque eu fui oficial temporário, então eu já sabia que o meu contrato ia se encerrar. E eu já fui meio que direcionando a minha carreira para o mercado de segurança privada, como outros tantos parceiros que serviram comigo no Exército e como outros tantos que tem hoje no mercado, né? E acabei, por intermédio de amigos, indo trabalhar em uma gerenciadora de risco. E na época eu não sabia nem o que era um rastreador, o que era um cadastro de motorista, não tinha a mínima noção desse mercado, né? Eu tinha noções de segurança patrimonial, segurança pessoal, enfim, escolta, atividades ali inerentes mais das Forças Armadas, né? E aí entrei nesse mercado em 2003, comecei a aprender, comecei a entender, que dirá a parte de seguro, né? Eu não tinha a mínima noção de seguro de carga, como funcionava, né? Essa integração logística, seguro e gerenciamento de risco, eu não tinha a mínima noção. E em 2000, fui, claro, me aprimorando. E eu sempre falo, né, quando eu começo a falar da minha história, que eu sou um exemplo vivo da evolução do mercado de gerenciamento de riscos junto às seguradoras. Em 2003, 2004, as seguradoras não tinham um profissional de gerenciamento de risco orgânico, né, um funcionário da seguradora. Eram as próprias seguradoras que desenhavam, as próprias gerenciadoras que desenhavam as condições de apólice entre as parcerias. E aí as seguradoras começaram a falar, poxa, mas espera aí, acho que é interessante eu ter esse cara dentro de casa, né? E eu fui um dos primeiros contratados da gerenciadora para trabalhar em seguradora. Fui trabalhar numa seguradora, numa multinacional, fiquei alguns anos lá e recebi uma proposta para ir para uma outra seguradora. Nessa primeira seguradora eu era funcionário do departamento, e recebi a oportunidade para ser o departamento nessa outra seguradora. E aí eu entrei numa segunda etapa da evolução do mercado, que foram as corretoras entenderem que elas também precisavam ter um profissional de gerenciamento de risco. Na época nenhuma tinha, né? E aí eu fui um dos primeiros também a fazer esse segundo movimento. Fui convidado para trabalhar em uma corretora. Foi um período muito bacana também, porque é um perfil bem diferente, né? Você ser um profissional de gerenciamento de risco na corretora é bem diferente do que você ser na seguradora. E fiquei lá quase 4 anos, e aí alguns movimentos na minha vida também, eu estava buscando algumas coisas mais audaciosas, né? Saí, fui trabalhar 2 anos em uma outra empresa de consultoria, e foi muito bom porque eu entendi essa migração do lado CLT, né? Eu fui 10 anos militar, mas 10 anos praticamente CLT. Fiquei 2 anos meio no empresariado, né? Sim. E aí, em meados de 2015, eu abri realmente a Consultoria Pacheco. E tô até hoje aí, né? Meio apanho um pouquinho dali, outro dali, mas estou aí esse ano agora completando 11 anos de consultoria. Nossa, essa é a minha história. Não, história incrível, né? É uma história que trouxe toda a sua trajetória da parte militar para que você hoje pudesse montar. E olhando para trás, qual foi o maior desafio que você enfrentou como consultor, né? E o que fez, né? O que moldou você nessa parte do trabalho? Olha, ser consultor não é fácil, né? Assim, em qualquer segmento, né? Eu recentemente até estava conversando com um amigo que falou, fulano acho que quer ser consultor. Boa sorte, que ele tenha principalmente paciência. Eu acho que essa é uma das palavras mais importantes, né? Porque
assim, você marca uma reunião, você fala com a pessoa, aí você fica de mandar uma proposta, aí a pessoa, então tá ótimo, eu vou analisar essa proposta. E a gente já sabe da resposta quando fala vou analisar. Vou analisar, e às vezes você fica 20 dias nesse processo, e aí? Né? Então, realmente no começo, eu sempre fui muito, mesmo no meu período de CLT, eu sempre fui muito conhecido no mercado, né? Em todos os envolvidos, por eu ter passado por gerenciadora, seguradora, corretora, eu sempre conversei com todos que sentam na mesa, todos da engrenagem, como a gente fala. Sim. Né? Mas, ok, não é porque eu sou conhecido, não é porque as pessoas gostam de mim que, cara, então vem aqui e faz uma proposta que segunda-feira eu tô te dando um serviço e te pagando. Sim. Né? Então no começo foi realmente um desafio muito grande, né? Tive um apoio familiar até em vários aspectos, né? E hoje, graças a Deus, assim, claro, a gente nunca pode, o consultor nunca pode se acomodar, né? Então, a primeira coisa é atender, sempre oferecer algo mais para o seu cliente. Sim. É isso, né? E nunca se acomodar com os clientes que você tem. Verdade, né? Não deixar apenas eles, né? Exatamente. Eu tenho uma preocupação, eu busco um equilíbrio de assim, não sair por aí desesperado colocando trabalho na minha mesa, porque eu prezo muito a qualidade, mas também, como eu sempre falo, eu tenho cliente de 7, 8 anos, que a gente renova o contrato todo ano, mas qualquer um deles pode chegar para mim e falar, Pacheco, legal, cara, mas assim, vou te dar 30 dias que mês que vem não vai dar mais. Sim. Né? Então é buscar esse equilíbrio, sabe, assim, de ter a qualidade no serviço, não sair por aí desesperado, vou vender e depois eu vejo como eu entrego, mas também você não se acomodar só com aquilo que você tem, né? Sim, mas é verdade, né? Eu falo que a gente se molda, mas a gente aprende, a gente não perde a nossa essência, mas a gente aprende em maturidade, em crescimento, sempre tá buscando evoluir, mas a essência mantém, e é isso que acaba fazendo os clientes também permanecerem por muito tempo. E eu tenho hoje um cenário da minha consulta. Eu não preciso, né, fazer muito o lado comercial. Sim. Primeiro porque eu sou, como eu comentei com você, eu tô 23 anos no mercado, então eu sou uma pessoa que bastante conhecida, né? E isso faz com que muitas vezes o próprio cliente me procure. Sim. Por uma indicação, ou porque a gente já fez um trabalho algum tempo atrás, ou porque aquela pessoa que está especificamente naquele cargo, naquela empresa, já me conhece de uma outra experiência, então ela me chama para ajudar em alguma coisa, né? Então essa manutenção dessa imagem me traz esse benefício comercial também, sabe? Mas claro, a gente tem sempre que também ficar aparecendo, né? Vamos dizer assim, faz parte. Sim, verdade. Eu quero aproveitar e falar também que você voltasse um pouquinho sobre o gerenciamento de risco. Uhum. Acho interessante abordar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu vejo que ainda muitas pessoas não têm tanta compreensão disso, né? Eu tenho amigos que são desse segmento, uhum. E quando eles entram no assunto, muitas pessoas têm a diferença, né? Tem um amigo que já comentou comigo que tem gente que tem o gerenciamento de risco, mas não entende que não é patrimonial. A diferença de você ter uma equipe patrimonial e alguém que faça o gerenciamento de verdade de uma transportadora, né, de uma empresa de logística. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. É assim, eu sempre comento, né, nos vídeos que eu posto até e tal. Se você der um Google e colocar gerenciamento de risco, vai no YouTube, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Vai no YouTube ou no Google e coloca gerenciamento de risco. Vai aparecer uma série de coisas lá. Patrimonial, financeiro, cibernético hoje em dia, né, que tem bastante coisa. Mas se você refinar a busca e colocar gerenciamento de risco, logística, transporte de carga, essa oferta de informações vai se reduzir bastante, né? Isso acarreta uma situação de que o mercado, por mais que ele mudou bastante nos últimos 10 anos,
ele evoluiu bastante, mas a gente ainda tem um lado muito ignorante em relação ao gerenciamento de risco. Sim. Transporte. Ignorante no sentido de desconhecimento, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que entendem o gerenciamento de risco como uma obrigação da apólice. Então, assim, eu só tenho que... eu vou fazer não por uma visão preventiva. Sim. Eu vou fazer porque a minha apólice exige que eu faça, né? E isso acarreta uma série de problemas. Assim, você buscar sempre o que é mais barato e que em muitos casos não é o melhor, né? Você não entender direito qual é o seu problema, né? E buscar um fornecedor que muitas vezes está te vendendo uma coisa que não vai resolver o seu problema, né? Então esse desconhecimento do gerenciamento de risco, que como eu falei, já melhorou bastante de 15, 20 anos atrás, mas que ainda persiste, causa algumas situações de críticas ao gerenciamento de risco. Sim. Né? E quando a gente fala de gerenciamento de risco, de gestão de riscos, a gente traz uma outra expressão que é prevenção de perdas. Eu sempre falo também nos meus conteúdos, né? Eu trabalho, a consultoria Pacheco é uma consultoria de prevenção de perdas e não de reação a perdas. O trabalho reativo a um problema, a um sinistro, a um roubo, a um acidente, ele acontece. Mas o mercado de gestão de riscos tem que trabalhar para que o problema não aconteça. Esse é o ponto, entendeu? Que é hoje para mim um dos principais problemas, né? Assim, o desconhecimento do gerenciamento de risco traz lá na ponta um resultado ruim, uma ineficácia. E nem sempre é pelo produto, pela ferramenta, muitas vezes é pelo processo. Entendi. Interessante. E quais são os erros mais comuns que você observa nas empresas quando o assunto é estratégia? Olha, é uma sequência dessa resposta que eu te dei, né? É assim, você olhando numa visão empresarial, né? E eu já tive já presenciei isso em várias situações como consultor, como trabalhando em seguradora, trabalhando em corretora. Você vai numa empresa grande, que ela tem uma movimentação grande, uma operação logística bastante considerável. Aí você vai falar de gerenciamento de risco. Você imagina que você vai trocar ideias, que você vai conversar com uma pessoa de gerenciamento de risco. Sim. Aí você senta lá e é o cara do jurídico que vem falar com você, é o cara de compras, né? É a pessoa responsável pela própria logística. Então aí você já começa a perceber o seguinte: aquela empresa não tem uma cultura de gestão de riscos. Sim. Né? Aí tem um outro cenário também. Você vai ter uma empresa que ela tem um profissional de gerenciamento de risco, mas hierarquicamente essa pessoa não tem força nenhuma, ou ela responde, e eu não estou falando assim de nomenclatura de cargos, sabe? Não é isso. Hierarquicamente ela responde para alguém da logística. Então, fatalmente, se tiver uma dividida entre a gestão de risco e a logística, a empresa vai optar pela logística. Sim. Né? Então, assim, aquele, né, no popular, assim, né? Não, sai com esse problema mesmo, porque é só daqui ali, não tem problema. Né? O limite é 1 milhão, tá com 1.010.000 reais, é só 10 mil reais, vamos sair assim mesmo e tal. Esse é um outro exemplo da falta de cultura, né? Então, o grande desafio hoje é realmente isso que eu estou falando, do olhar preventivo, sabe? De você enxergar a gestão de risco como uma estratégia da empresa. Sim. Né? A importância, né? Porque eu vejo que muitas empresas, elas não adaptam essa estratégia. Não. Elas, até a própria cultura, elas também acabam não seguindo corretamente. É quando você comentou, vai um consultor para poder trazer essa estratégia, informar, e aí tem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da área, não sabe nem como te explicar como que vai seguir,
E a gente vê que a empresa em si não está prestando atenção nisso, né? E uma coisa que eu sempre falo também, e todo mundo, boa parte das pessoas pecam nesse sentido, né? Você investir para ganhar é uma visão. Você investir para deixar de perder é outra visão. Sim. Então, se a empresa, e isso também já aconteceu várias vezes, se a empresa está com um problema de sinistro, ela aceita tudo, né? Então, vamos investir e tal, porque eu estou tendo muito acidente, eu estou tendo muito roubo. Ela vê que o problema dela está ali latente, né? Aí ela começa a mexer, contrata uma gerenciadora de risco, muda algumas coisas, contrata um consultor, tal, as coisas vão acalmando. Aí ela já começa assim, puxa, mas será que eu preciso gastar tudo isso mesmo por mês que eu estou gastando, né? Aí ela começa a querer ter certas flexibilizações, né? E isso não é só o cliente, são todos. Sim. Até mesmo, muitas vezes, a própria seguradora. Eu entendo, porque a seguradora vai se atentar àquilo que está dando problema para ela. E quantas vezes, agora mesmo, eu tenho uma seguradora cliente minha, que a gente está com um sinistro de 2,2 milhões. Vou, claro, citar aqui detalhes, né? Estrategicamente. E que é uma conta que a gente estava conversando, nunca tinha dado problema nenhum. Mas não dar problema é sinal de que está tudo certo? Aí a gente volta nessa questão preventiva que eu falei. Sim. Entendeu? De esse cliente aqui, esse transportador ou esse embarcador não está me trazendo problema, ele não está me dando sinistro, então eu vou deixar ele de lado. Vou focar naquele outro que está me dando problema. Mas esse que não está te dando problema, realmente está tudo bem na operação dele? Né? E aí assim entra muito em questões também estratégicas e operacionais. Sim. E isso eu acho que passa muito pelo fornecedor, pelo prestador de serviço. Eu pego muito no pé, no bom sentido, das gerenciadoras em mostrar os indicadores para os clientes, né? E levantar assim, puxa vida, eu estou há tantos meses aqui, né? Dando um exemplo, né? Eu estou há tantos meses aqui, ou anos que seja, e a gente nunca teve problema de acidente. Tudo bem, isso é um bom sinal, claro. Mas será que não está tendo acidente realmente porque os motoristas são disciplinados ou por pura sorte? Qual é o histórico que se tem de análise de eventuais excessos de velocidade, por exemplo? Né? Não tive 6 meses que eu não tenho um acidente. Tá bom, mas você tem a informação, você tem uma fotografia Sim. de como está a tua operação de excesso de velocidade? Né? A gente tem hoje inúmeras ferramentas, telemetria, informações, tecnologia para ajudar, que podem trazer esse olhar, né? Então, enfim, eu vou te dando as respostas aqui, mas a gente sempre cai nessa questão preventiva, né? Do olhar preventivo. Que as empresas elas tendem a não ficar olhando para isso, né? Porque custo. Na hora de investir, elas pensam em qual setor, e às vezes o setor que mais precisa é o setor da logística. É onde está ali o maior problema e o maior déficit de atenção, mas elas não têm esse olhar clínico. Mas você sabe, Camila, tem uma outra questão, isso é um pouco cultural do brasileiro, né? Exato. O Brasil é um país em que você tem uma resistência muito grande em fazer seguro, em ter plano de saúde, né? É verdade. Porque aí aí o cara fala assim, não, mas eu sou novo, eu tenho uma saúde de ferro, eu não fico doente, então eu não preciso de plano de saúde. Aí outra pessoa fala assim, não, mas eu nem ando muito com o carro, eu paro aqui na garagem, eu só uso no final de semana, né? Vou trabalhar de metrô, então eu não preciso ter seguro. Aí o cara fala assim, mas eu vou pagar R$500 por mês de uma parcela de um seguro para não usar. Só que a pessoa não enxerga que ela está justamente investindo, porque isso não é um custo, isso é um investimento para quando ela tiver um problema, ela não ter uma dor de cabeça maior, né? Como eu sempre falo nos meus treinamentos, né? Quando eu dou os meus treinamentos, eu comparo muito o seguro de carga com o seguro de automóvel. Ele tem é possível fazer certas analogias mesmo.
você tem o seguro do teu carro. Aí roubaram o teu carro, beleza, a seguradora vai te ressarcir. Mas o seu notebook que estava lá dentro na mochila, você não vai ser ressarcido. A dor de cabeça que você tem com o carro, o compromisso que você perdeu, acionar a seguradora para um carro reserva, enfim, né? As chamadas perdas indiretas. Quando você faz essa migração para o seguro de carga, a proporção se torna ainda maior. Estudos dizem que as perdas indiretas podem chegar a 4, 5 vezes o valor da carga. Então você tem uma mercadoria de 300 mil reais que tombou. Você vai ter um custo de um recolhimento dessa mercadoria, um transbordo, um novo embarque que você tem que fazer para o seu cliente, um prejuízo da imagem. Sim. Às vezes, né? Caminhão tombou, causou um congestionamento na marginal. Vai vir aquele helicóptero lá, vai pegar né? E vai pegar aquele logo da transportadora e tal. Ela já fica até marcada, o pessoal acaba não querendo nem contratar serviço. No caso de um roubo, a concorrência com você mesmo, porque roubaram as mercadorias que você é o embarcador, roubaram um caminhão carregado de televisão. Essa televisão vai ser vendida em algum lugar, então é a concorrência com você mesmo, né? Então esse problema cultural muitas vezes faz com que a pessoa estratégica do embarcador, do transportador, do operador logístico não tenha esse olhar do seguro como uma necessidade, como um negócio dele. É claro, você precisa ter as suas estratégias, você precisa negociar valores, condições, ninguém rasga dinheiro, claro, né? Mas beleza, não vou fazer seguro, ou vou procurar uma condição mais barata, ou vou procurar uma flexibilização do gerenciamento de risco. É muito difícil, né? Porque como eu falei agora há pouco, as coisas vão se acalmando e aí o gestor começa a olhar assim, mas eu estou gastando muito com gerenciamento de risco. Só que ele não entende que toda aquela estrutura que ele já tem desenhada e que está funcionando bem, é justamente o que está dando embasamento para ele não ter sinistro. Sim. Né? Mas aí ele começa a olhar e fala assim, então, mas puxa, esse limite aqui de escolta, não dá para você aumentar um pouquinho? Essa restrição aqui para essa minha operação que não precisa ter, só posso ter motorista frota própria, não dá para botar um terceiro. Ele começa a ter certas flexibilidades, assim, para supostamente economizar 10, mas aí lá na frente ele perder 100. Nossa, é verdade. Eu vi que você falou sobre treinamentos, né? Você dá treinamentos falando referente a esses assuntos impertinentes, que trazem um conhecimento para o pessoal que está fazendo essa área. O treinamento que você dá é de consultoria? Assim, eu tenho em 2019, né, eu tenho a minha consultoria desde 2015 e a vida inteira, mesmo quando eu era CLT, eu sempre dei treinamentos, mas sempre envolvidos no contexto de uma operação, né? Em 2019 acabaram me chamando para dar treinamentos aí isolados, vamos colocar dessa forma, né? E eu acabei enxergando como uma oportunidade de negócios e principalmente pela carência que o mercado tem. Sim, a gente vê mesmo que a falta de conhecimento e discernimento da área. E vou te falar mais, e de doutrina. Sim. Também, né? Você tem hoje pouquíssimos materiais que falam, assim, um livro falando de gerenciamento de risco, uma doutrina, né? Porque isso também é uma carência. Você me perguntou uma coisa, eu estou respondendo outra, mas eu vou voltar no treinamento. Pode falar. Porque também o nosso mercado, que tem 30 e poucos anos, a gente fala as primeiras atividades de gerenciamento de risco, a gente fala de década de 90, mais ou menos por aí, né? Então a gente está falando de 30 e poucos anos. E a gente não tem hoje ainda uma doutrina estabelecida, a gente não tem embasamentos técnicos para determinadas condições. Então as seguradoras colocam às vezes um critério que, assim, se você for perguntar, mas qual é o embasamento técnico
para determinação desse critério? E não se tem. Provavelmente alguém lá atrás falou assim, eu acho que de repente isso daqui é bom. E ficou até hoje, né? Associado a isso, você tem um problema muito dos jovens, mas que acontece também no mercado de uma forma geral, da pessoa chegar, falarem para ela que ela tem que fazer uma coisa e ela entrar naquela robotização daquela coisa mas por que eu tenho que fazer isso? Será que eu não posso fazer de um outro jeito? Quais são as consequências de que se eu não fizer isso, se eu fizer errado ou se eu não fizer, o que pode acontecer, né? Então eu fui percebendo aos poucos isso, essas carências do mercado. Sim. E fui expandindo o meu leque de treinamentos, né? Então eu tenho hoje dos mais variados modelos de treinamento. Primeiro que assim, presencial, online, gravado, tem um conteúdo gravado também. Para pessoa que está iniciando agora. Isso que era uma das perguntas que eu ia perguntar a você, eu tenho, né? Referente ao segmento da logística, para quem está iniciando, né? Qual é o conselho que você daria referente a isso? Porque a gente vê que a área da logística ela tem crescido muito mais, né? Agora que a gente viu, do ano de 2025 para cá, eu tenho visto bastante, principalmente locais que abriram muitos galpões. E muitos jovens estão indo para o primeiro emprego nesse segmento, né? Então é importante ter esse conhecimento, principalmente o presencial. Eu sou do presencial, eu pego o conteúdo presencial. Online, a gente até dá, mas a gente tem aquela dificuldade de atenção, né? É que assim, você é difícil, como o pessoal brinca, né? É difícil você ver um jovem assim, né, de 15 anos, sim, falando assim, o meu sonho é trabalhar com gerenciamento de risco. Você não tem, né? Não, ainda não ouvimos. E isso se expande para seguro e muito para logística, né? Assim, as pessoas que você conversa muito desses 3 pilares, né? Muitas delas caíram um pouco de paraquedas ou seguem um negócio de família. Sim. Né? Você tem muita gente hoje de transportadora que já está segunda, terceira geração. Nas gerenciadoras de risco também, eu conheço muitas gerenciadoras de risco que os filhos já estão assumindo, né? E aí volta na questão catedrática. Você não tem hoje uma escola efetivamente formada de gerenciamento de risco. Você não tem um curso, você não tem uma faculdade, né? Você tem algumas coisas ali, existem outros parceiros aí, companheiros que têm também alguns conteúdos, mas você não tem alguma coisa constituída. De seguro você tem algumas coisas já mais formalizadas, e logística você tem, faculdade de logística, eu mesmo fiz direito e depois me formei em logística. Nossa, né? Que legal. Então voltando, né, para a minha visão, aí eu falei, bom, mas eu preciso atingir todas as camadas, porque você tem desde aquela pessoa, daquele jovem que está entrando agora. Sim. E que ele não sabe, ele está entrando numa transportadora agora, mas ele não tem a mínima noção do que é um seguro de carga, daquele jovem que está entrando para trabalhar numa central de monitoramento de uma gerenciadora de risco, mas ele não sabe a diferença de um Sider para uma moto, vamos colocar dessa forma, né? Então eu tenho conteúdos básicos para o pessoal que não entrou ou que está entrando agora. Eu tenho conteúdos intermediários, né? Porque assim, você tem pessoas que estão há 5 anos, por exemplo, trabalhando numa seguradora, que tem o conhecimento do seguro, da parte técnica, etc., mas que elas não têm a mínima noção de qual é a realidade de uma gerenciadora de risco. Sim. Que nunca entraram em uma gerenciadora de risco. Você tem gente de transportadora que não sabe nada de seguro. Então eu tenho esse nível intermediário e tenho um nível avançado também já, que aí a gente já entra numa visão estratégica, a gente já traz cases, né, para parte prática, etc. Faço treinamento para todos os envolvidos. Fiz recentemente para transportadora. Em março, final de fevereiro, eu estou indo numa. Você vê que interessante. Final de fevereiro, eu estou indo numa gerenciadora e eu vou pegar duas camadas. Eu vou pegar o pessoal da central de monitoramento,
que claro que a gente vai fazer um perfil de treinamento, e eu vou pegar os líderes, a gente até vai ficar no sábado, eu vou pegar os líderes que a gente vai fazer uma coisa, como eu falei agora, mais uma visão estratégica. Sim, que precisa, né? É importante os líderes fazerem também esses treinamentos, porque você vai dar a visão para os funcionários, né, que precisam ter um conhecimento, mas para os líderes compreenderem o que foi passado para eles e como eles vão aplicar depois do treinamento. Sabe por quê, Camila? A gente vê pessoas, eu já vi muito isso. Isso acontece muito com gerenciadora de risco. Tem a figura ali do gerente de conta, né? Que é aquela pessoa que faz a linha de frente com o cliente. Sim. Essa linha de frente, hoje, ela é muito ampla. É numa visão operacional, numa visão estratégica, numa visão financeira, né? E você pega, assim, profissionais que são bons profissionais, não é assim que o cara é preguiçoso, não. É um bom profissional, mas ele não tem uma visão ampla. Ele tem ferramentas na mão dele que trazem indicadores, mas ele não sabe como trabalhar com aqueles indicadores. Ele não traz um olhar na posição do cliente para pensar assim, puxa, mas isso daqui é interessante para o cliente. Não, isso daqui não vai ser interessante. É uma ferramenta boa, mas para a realidade agora do cliente não vai ser legal. Esse outro processo aqui pode dar resultado, mas financeiramente não vai compensar. Então, assim, quando a gente fala muito, né, como se fala do custo-benefício, não se pode olhar só não é só custo-benefício financeiro. Sim. É o operacional, é o estratégico, é o de gestão, né? Então, assim, o treinamento hoje é uma boa fatia da minha consultoria, né? Eu tenho vários modelos e vou fazer a gente eu nem tinha te falado isso, tá? Mas vamos, é sério, tá, gente? Não combinamos aqui nos bastidores, não. Eu lancei agora um curso online. Que legal. Tá? Depois eu vou deixar o site com você, tudo direitinho, você divulga aí. Que é um conteúdo gravado de introdução à logística, seguro e gerenciamento de risco. Nossa, muito bom. Por que ele é gravado? Porque assim, ele tem umas 2 horas e pouco, 3 horas de conteúdo, mas em pequenos módulos de 5, 7 minutos. Tá? Você compra, a pessoa assiste a hora que ela quiser, quando ela quiser, do tablet, do celular, da TV, da forma que ela quiser. E dá justamente como o próprio nome está dizendo. É uma introdução à logística, seguro e gerenciamento de risco. E claro, interligando esses 3 pilares. Eu vou criar para vocês um cupom de desconto. Nossa, isso é ótimo. Tá? Aproveitem. Vou criar um cupom, mando para vocês todos aí o link, o cupom e tudo. E quem acessar e digitar lá, Mestres do Transporte, vai ter 10% de desconto. Olha, isso é ótimo, já vou aproveitar tudo. Não estava combinado, hein? Não estava combinado, mas vou aproveitar até para poder entender um pouco melhor sobre o assunto. Legal. Porque eu acho muito interessante, né? A gente tem que aprender, a logística, ela é extensa, ela tem muitos setores e saber um pouco mais sobre o gerenciamento de risco é importante, porque tem gente que tem uma visão totalmente diferente da importância. Então, muito obrigado aí pelo cupom, né? Isso vai ajudar bastante. Beleza. Eu tenho certeza que vai ter bastante pessoas querendo conhecer um pouco mais, Ótimo. Porque são 3 pilares, né? Então, entendendo isso, até para quem quer trabalhar na área e no segmento, é ótimo. Eu sempre brinco, né? Uma frase que eu falo, né? Compartilhar conhecimento, né? Eu acho que, como eu falei para você no começo, né? Tudo que eu aprendi foi realmente no dia a dia. Fiz alguns cursos, busquei algum conhecimento mais teórico, mas vai muito do dia a dia, né? E na minha época, há 20 e poucos anos atrás, não tinha nada disso. Então quem tem uma oportunidade hoje de ter um pontapé inicial que seja teórico, né? Eu acho que é um benefício bem bacana. Sim, é importante. Eu queria aproveitar também e queria que você falasse de algum mentor que te motivou também a você a seguir. E hoje, quando você olha, você vê que valeu a pena toda essa trajetória que você está vivendo. Posso citar nomes, é isso? Pode citar nomes, fica à vontade. Não, sem dúvida nenhuma. Um primeiro que eu tive é meu amigo Alfredo Chaia. Vou passar o teu contato que ele vem aqui com certeza. O Chaia é um amigo de longa data. Hoje ele está também na consultoria e
A gente troca figurinhas, né? Embora ele tenha um olhar um pouco diferente do meu, um olhar assim de trabalho, né? Ele tem um grande conhecimento em operações portuárias e tudo mais. E foi um dos caras que, quando eu entrei lá com os meus 20 e poucos anos, ele foi muito respeitoso, né? Eu acho que assim, eu já tive, como eu brinco também, eu já tive sentado em várias posições da mesa e já fui pedra e já fui vidraça. Hoje sou vidraça já há quase 11 anos. Independente do local da mesa que você está sentado, você precisa ter respeito. Sim. Né? Porque um dia você é pedra e no outro dia aquela pessoa que era vidraça virou pedra e você está sendo vidraça agora, né? E o Chaya foi uma pessoa que sempre, nós já tivemos nessa dança das cadeiras, a gente já se encontrou em várias posições, juntos como seguradora, um fornecedor, outro tomador, vice-versa, e a gente sempre se tratou com muito respeito. Debater ideias, às vezes contrárias, né, mas sempre com respeito. Outras duas pessoas, que foi na verdade quem me trouxe para esse mercado, porque senão também vou ficar falando um monte de gente aqui, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas que nos fazem crescer, mas através da ajuda de mentoria, de nos aconselhar, né? Então, realmente, se for colocar em lista, né, não dá, é muita gente. Você sabe, quando eu entrei, como eu falei para você, né, eu fui trabalhar em gerenciadora de risco, mas eu não tinha a mínima noção do que era uma gerenciadora de risco, né? Quem me contratou, como eu brinco, meu primeiro chefe foi o Marconi, que hoje está trabalhando numa corretora, Marconi Peixoto. E quem foi um cara que me deu muita força também foi o André Marta, que hoje o André era um dos companheiros meus do tempo de exército, que me indicou e que me deu muito a mão quando eu entrei na gerenciadora e, cara, e agora? O que é para fazer? O que a gente faz aqui e tudo mais. Então são pessoas que eu tenho amizade até hoje. Os três já tivemos em lados de mesa, um pedra, um vidraça, e a nossa relação sempre foi muito respeitosa, muito sadia. Mas isso é ótimo. Eu falo que ter mentores nos ajuda até nos entendermos e nos conhecermos até mais. Eu falo por mim, eu era do administrativo, né? Trabalhei muitos anos na área comercial e financeiro, e com o diagnóstico do meu filho, eu tive que mudar toda a minha carreira. Hoje eu sou da área da comunicação e eu falo que a virada-chave foi o meu filho. Mas eu tive pessoas que me mostraram isso, né? Pessoas que falaram como mentores, e eu sou muito grata a todos que passaram assim, exatamente por isso, para mostrar lados que a gente ainda acredita ou fala assim, não, será que isso é para mim mesmo? Será que eu tô no caminho certo? E mostra, não, você tem conhecimento, você tem sabedoria, você tem muito discernimento nessa área, coloque isso para outras pessoas ouvirem. Então é importante, eu acho muito importante a gente ter os nossos mentores. E eu passei por essas experiências já e sempre falo, né, você, em todo lugar você, pode parecer meio clichê assim, mas é verdade, em todo lugar você aprende. Sim. Até o que você não quer fazer. E eu já tive experiências de ter determinados momentos de falar, cara, já entendi que isso daqui eu não quero fazer dessa forma, né? Então é sempre aprendendo, é isso. É verdade. O assunto tá muito bom, foi muito bom, né, ouvir um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas eu quero que você aproveite e deixe aqui, né, onde a gente pode te acompanhar, suas redes sociais, pode passar o site também dos treinamentos, depois a gente vai colocar nas nossas redes o cupom que a gente ganhou, né, pra gente poder estar divulgando, mas eu agradeço, foi realmente uma honra poder ouvir a sua história, entender um pouco mais, né, saber também sobre o gerenciamento de risco, sobre a consultoria, sua carreira militar também, que é muito legal, isso daí traz uma disciplina também. Então aproveita e fala um pouquinho das suas redes, e se você quiser deixar algum recado também, agora chegou a parte desse momento. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que sempre é importante a gente falar sobre o mercado, né? Eu nunca tive problema nenhum em falar assim, mas você está contando o segredo estratégico das... Não, nada. Tem gente que pede, né, para não que falar. Que não quer, né? Assim, eu respeito determinadas questões sigilosas, óbvio, né? Sim. Eu não vou compartilhar
documento de uma empresa com outra, mas pô, Pacheco, você tem um modelo de um fluxo assim? Cara, tenho, tá aqui, ó, toma aí e tal, não tem problema nenhum. Todos os treinamentos que eu faço, eu sempre compartilho a apresentação. Ah, mas o cara vai pegar e vai... Tudo bem, né, assim, ele vai usar como referência, sim, mas igual ele não vai fazer, ele vai fazer do jeito dele, né? Então, sempre que me convidam para falar, eu vou, né? Eu sou meio entrão, né? Não, imagina, mas é uma honra recebê-la, porque é importante a gente poder ter esse conhecimento, claro, né? Porque é que nem você comentou, às vezes a gente precisa compartilhar algo, isso vai trazer uma ideia de que estava travada na pessoa, quando você mostra, ela tem um insight e ela fala, não, é isso que eu estava precisando. Verdade. E podem aí me seguir, compartilhar, né? Assim, o meu LinkedIn é Fernando Pacheco, né? E aí Instagram, tem até TikTok, né? Olha que ótimo! Porque, assim, estrategicamente o TikTok chega num público mais jovem, né? Sim. Então, eu fui buscar um pouco de conhecimento de marketing digital e tal, fiz algumas mentorias aí. E aí vou pro TikTok também, que eu atinjo um público, esse público iniciante, né? Eu pego Sim. um pouco no TikTok e no Instagram. O LinkedIn, eu vejo que o jovem ainda é meio resistente ao LinkedIn. Sim. Né? Porque ele é mais profissional, né? A visão dele é mais profissional. É mais você falar do que você faz, de uma forma estratégica, para que eles possam ter a compreensão, e também da contratação, né? Porque quando a gente coloca as informações, os artigos do que nós fazemos, então ele acaba sendo mais profissional. Por isso que é dividido as redes sociais, né? Isso. O Instagram, ele é mais sua vida pessoal, resumida, né, mas que você compartilha o seu dia a dia, exatamente se você tem alguma frustração, se você tá feliz ou acontece alguma coisa. O Facebook, eu brinco que eu falo que é de 40 a mais. E esse a gente não pode deixar de estar, porque ali tem muito também tomadores de decisão. Sim, que utilizam o Facebook, né? Verdade. Fora as outras redes, porque tem um monte. O TikTok realmente é algo rápido. Porque se você precisa de uma informação rápida, tá buscando, a pessoa já consegue pegar ali. É um outro perfil, né? Sim. Eu posto muito vídeo, sabe? E eu procuro mesclar os vídeos. Assim, eu não posto um vídeo só numa rede ou noutra, não. Eu posto sempre nas três. Sim. LinkedIn, Instagram e TikTok. Mas eu procuro mesclar, às vezes, o perfil do vídeo. Então eu faço um, às vezes, um pouco mais descontraído, o outro um pouco mais técnico. Aí eu faço um, às vezes, na beira da estrada, faço um no escritório. Já gravei sem camisa na praia, sem muito TikToker, sabe? Sim. Não é isso, mas é porque esse que eu gravei sem camisa na praia tinha um contexto, né? Já gravei à noite, enfim, para atingir esses perfis das redes sociais, né? Mas, enfim, quem quiser lá, consultoria... Instagram e TikTok é Consultoria Pacheco. E no LinkedIn é Fernando Pacheco. Sim. E do treinamento, na verdade, assim, a gente vai criar agora para 2026. Eu vou depois passar para você colocar para o pessoal, mas é Pacheco Academy. Ok. Tá? E a gente vai criar uma plataforma a gente está criando uma plataforma de cursos. Isso é ótimo. Né? Então a gente vai, por enquanto eu tenho só esse curso de introdução que tem um valor pontual, você paga e você tem a visualização durante um mês. Legal. Tá? Se você quiser, mas eu quero ficar vendo depois, tá? Você renova essa assinatura. Tem muitos que tendem a comprar e falar, não, vamos dizer assim, tem um ano para eu poder ver. Eles demoram para poder assistir. É isso. E quando está próximo de inspirar, eles fazem novamente como, porque não terminaram de assistir tudo. É isso aí. Mas a ideia é justamente as pessoas pagarem uma mensalidade. Sim. E ela ter acesso a outros conteúdos ali. É isso daí. É muito importante. Mas eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, né? Obrigado. Obrigado pela participação, né? Foi uma conversa muito inspiradora e cheia aqui de informações, de conteúdos muito bom, né? Que bom. E você que está nos ouvindo aqui, né? Obrigado pela companhia. Aproveita, curte, compartilha, comenta. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pro Fernando, você pode mandar lá que a gente compartilha com ele. Mas eu agradeço a todos aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Por mais uma participação aqui do podcast Mestre dos Transportes.